Vamos ser sinceros, ninguém gosta de pagar taxa de banco, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente usa os serviços deles todos os dias. O setor de bancos e seguros é um dos mais antigos e lucrativos do mundo, e a gente se pergunta como eles conseguem isso. Bom, a resposta está num segredo muito bem guardado, uma espécie de fosso de proteção que é praticamente impenetrável. Essa é a grande pergunta que muita gente faz. Porque mesmo com o surgimento de tantas fintechs, com crises econômicas aparecendo o tempo todo, essas instituições parecem indestrutíveis. A chave para a gente entender esse poder todo não está em uma coisa só, mas na própria estrutura dessa fortaleza financeira. Imagina um castelo medieval, sabe? Cercado por aquele fosso bem fundo e largo. É a analogia perfeita. A força desses grandes bancos não vem só dos produtos que eles vendem, mas de todo um sistema de defesa super robusto. Vamos começar a entender como essa estrutura funciona, camada por camada. Ok, vamos mergulhar na primeira camada desse fosso. Talvez o segredo mais genial dos bancos seja a forma como eles geram lucros gigantescos usando um dinheiro que, na verdade, nem é deles. O motor principal de tudo isso é o dinheiro dos outros. Pois é, o salário que cai na conta, a poupança, todo aquele capital que fica ali parado na conta corrente, vira matéria-prima do banco. Eles pagam quase nada por esse dinheiro. Às vezes, literalmente nada. E depois emprestam esse mesmo dinheiro, cobrando taxas muito, mas muito mais altas. Essa diferença é o que a gente conhece como spread bancário. E aqui a gente consegue ver o tamanho dessa máquina de fazer dinheiro. O custo para o banco pegar o dinheiro dos clientes é mínimo. Agora, o retorno que eles conseguem emprestando esse mesmíssimo dinheiro é enorme. É uma margem de lucro gigantesca, construída em cima do capital dos próprios correntistas. Tá, mas por que as pessoas simplesmente não trocam de banco? Porque o custo para fazer essa mudança é altíssimo. Pensa bem, a folha de pagamento da empresa, os empréstimos, os cartões de crédito, fica tudo amarrado numa instituição só. A burocracia para mudar tudo de lugar é tão grande que a maioria simplesmente desiste. E essa, meus amigos, é a primeira muralha do fosso. Mas a defesa não para por aí, não. A próxima camada dessa fortaleza revela um sistema único que foi projetado para garantir estabilidade em qualquer cenário econômico, seja ele bom ou ruim. A resiliência do setor financeiro vem de dois motores que trabalham de forma oposta, mas que se completam perfeitamente. De um lado, tem o crédito. Ele vai muito bem quando a economia está crescendo, mas sofre nas crises por causa da inadimplência. Do outro lado, tem os seguros, que lucram justamente com o medo. Em tempos de incerteza, a procura por proteção aumenta e, com ela, a receita das seguradoras. É aqui que está a genialidade do modelo. É como um sistema de engrenagens, sabe? Quando uma delas desacelera por causa da economia, a outra acelera, e isso mantém a máquina toda girando de forma constante. O resultado é uma estabilidade financeira impressionante, não importa o que esteja acontecendo lá fora. Mas, olha, talvez a muralha mais forte dessa fortaleza toda não seja feita de dinheiro, e sim de leis. A regulamentação do setor cria uma barreira que é quase impossível de ser atravessada por um novo concorrente. Tenta imaginar o desafio que seria abrir um banco do zero hoje. Primeiro, seria preciso ter bilhões em capital inicial. Depois, navegar por um labirinto de regras super complexas. E talvez o mais difícil de tudo, conquistar a confiança das pessoas. É uma tarefa quase impossível. E essa confiança vira um mecanismo de defesa que se fortalece sozinho. Pensa comigo. Durante uma crise financeira, para onde o dinheiro das pessoas corre? Para os nomes grandes, os bancos estabelecidos. Isso torna os gigantes ainda mais fortes, enquanto os concorrentes menores ficam lutando para sobreviver. E no final das contas, todas essas defesas, essas muralhas impenetráveis, se convertem num prêmio muito desejado pelos investidores de longo prazo, os dividendos consistentes. Todo esse fosso, essa estabilidade, essa proteção das leis, tudo isso cria uma coisa extremamente valiosa, um fluxo de caixa previsível. E um negócio que tem essa previsibilidade consegue distribuir uma parte dos lucros para os acionistas de forma consistente ano após ano. O resultado disso é notável. Ano após ano, seja num cenário de crescimento ou de crise, o pagamento de dividendos continua ali, sólido. É a prova clara de como as defesas dessa fortaleza geram retornos muito confiáveis.
Para quem investe buscando segurança, o setor financeiro funciona como uma verdadeira âncora de portfólio. Os dividendos costumam ser bem atraentes, as reservas de capital obrigatórias funcionam como um colchão de segurança e tudo isso gera um fluxo de renda super confiável. Agora, juntando todas as peças, fica bem claro como essa fortaleza foi construída e por que ela dura tanto tempo. O poder dela não vem da inovação disruptiva, mas de uma combinação muito inteligente de alavancagem, sinergia de negócios e, acima de tudo, proteção regulatória. E essa é a grande lição aqui. Em um mundo que é obcecado pela próxima grande inovação, pela próxima startup que vai mudar tudo, o setor financeiro mostra pra gente que um modelo de negócio protegido, estável e regulado pode ser a força mais duradoura e lucrativa de todas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Nesse cenário econômico que a gente vive cada vez mais volátil, mais incerto, será que a busca pela estabilidade não se tornou mais valiosa do que aquela busca incessante pelo crescimento explosivo? Fica aí a reflexão.